Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pode estar sentados. Nós vamos ver ao longo dos evangelhos, sobretudo capítulo de São Mateus, um vício que Nosso Senhor vai, digamos, dentre todos os vícios, o que Ele mais vai fazer encapié, como se diz em espanhol, fazer assim jus, bater em cima o tempo inteiro, é de um vício que poucas vezes entra no nosso exame de consciência. É o vício da hipocrisia. Hipocrisia, termo latino, termo grego. Hipócritas eram aqueles atores que no teatro procuravam usar máscaras e colocavam aquelas máscaras para interpretar algum personagem que ele não era. Então ele se utilizava de uma artimanha de mostrar algo por um tempo para compor uma época, compor um enredo, para que as pessoas assim pudessem melhor entender, mas não era ele o personagem histórico. Digamos que ele está fazendo um papel de Sócrates, então ele colocava uma máscara de Sócrates, mas ele não é Sócrates. Mas para entender a peça, era preciso compor como aquele personagem fosse Sócrates. E assim passou-se o termo hipócrita como aquele que ele encena uma realidade que ele não é. Portanto, é uma falsidade. Passou-se com esse termo. E, sobretudo, no vulgar dos homens, ou seja, no dia a dia, recebe-se muitas vezes vários tipos de críticas. Mas quando nós recebemos uma crítica que se diz, você é um hipócrita, rebaixa tanto a natureza daquele homem, rebaixa tanto a dignidade daquele homem, daquela mulher, que o normal seria alguém dar um tapa. Claro, meu Deus, claro, a pessoa acaba perdendo a psíquica e solta a mão. Porque é uma tão forte reprimenda que a pessoa passa a se dar conta de que ela é um teatreiro. Ela é uma farsa. E muitos moralistas, em concreto um francês, vai dizer que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. E é tal qual. Quando uma pessoa é hipócrita, é o vício dela prestando uma homenagem feia a uma virtude que ela não tem ou que ela quer degradar. Isso acontece na vida humana com muita facilidade. E às vezes, e muitas vezes, não faz parte de nosso ponto de exame de consciência. Quantas vezes eu fui hipócrita na minha vida? Dificilmente entrará. Por quê? Porque é tal que nosso fundador dizia, a teoria das máscaras. Todo mundo hoje em dia usa esse termo já com toda facilidade, passou a ser o dia a dia, máscara. Que é o quê? É a teoria que nosso fundador dizia, que de tempos em tempos o homem está trocando a sua máscara. Constantemente. Ele entra no estabelecimento, ele tira uma máscara e ele coloca outra. Ele entra em casa, ele tira uma máscara e ele coloca outra. E se ele pudesse abrir o armário dele, estariam cheios de máscaras, com todos os dias contados da semana e ocasiões, que ele escolhe e guarda no bolso para usar naquela ocasião própria. Ele vai para a igreja, ele usa uma máscara. E o nosso problema está em que muitas vezes nós usamos tantas máscaras que nós não sabemos o que nós somos. E só tem poucas ocasiões na vida que a gente se dá conta do que nós somos. É quando nós caímos bem fundo e nós vemos a nossa miséria, como hoje, por exemplo, comemoramos, estamos celebrando a missa de domingo, mas hoje, liturgicamente, é festa de Santo Agostinho. Cai-se tão baixo no lodo que a pessoa se dá conta que as máscaras se racharam e ela se viu quem ela era. E é nessa hora de uma confissão, de uma humilhação pública, que parece que Deus racha a minha máscara e todo mundo olha e vê a realidade. E a hipocrisia foi embora, foi rachada. E Nosso Senhor, em São Mateus, vai começar a descer vários elogios negativos aos fariseus. Dentre eles encontra esse várias vezes. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados.
Nossa, Deus falando assim é forte. Por quê? Porque simplesmente Ele conhece a realidade. E não adianta colocar máscara diante dele. E por isso que nós vamos ver na liturgia de hoje o quê? Essa palavra hipocrisia. Agora alguém diria, padre, então nosso Senhor está recriminando um católico que fosse assim, fervoroso, radical, ele deveria estar contra todas as exterioridades, porque se a hipocrisia é mostrar algo do exterior, portanto, eu preciso acabar com tudo. Então, por exemplo, numa festa de aniversário, chega de presentes, não dá presentes, exterioridade. Eu tenho que agora cultivar interioridade. Então agora, por exemplo, um outro faz um favor para mim, dizer obrigado não pode? É uma exterioridade. Então agora, quando eu estou com outro, agradeço, o outro me diz, olha, eu gostaria de lhe dar tal coisa, ou lhe premiar com tal outra. Não pode ser exterioridade, não faça isso, isso é coisa de fariseu. Porque Jesus Cristo já disse no Evangelho de São Marcos, hipócritas, não seja hipócrita. Então tudo que é exterioridade é hipocrisia. Então, Igreja dos Arautos do Evangelho, não pode, hipocrisia. É verdade que alguns dizem isso, que toda beleza é hipocrisia, mas enfim, isso é uma questão de conceito e inteligência. Tá bem, então agora acabou a exterioridade, acabou tudo. Você está vestido bonito? Não pode, tem que ser interior. Não é isso que nosso Senhor está querendo dizer. Nosso Senhor está querendo repreender o quê? Que o exterior deve ser um reflexo do interior. Esse que é o problema. O problema está quando o exterior não condiz com o interior. Aí que é a recriminação, que vai o nome de hipócrita. Então, eu, quando não sou e quero mostrar que sou, mas não sou, eu sou um hipócrita. Podia colocar uma plaquinha assim, hipócrita. Por quê? Porque para se ter no exterior, é preciso que dentro já esteja reformado. E por isso que nosso Senhor está mostrando aqui que os fariseus estão preocupados com tradições humanas. O modo de lavar jarras, de copos, de lavar as mãos. Não que isso não seja necessário. É necessário. São exterioridades que até hoje vão sendo abolidas. E que são necessárias. Porque mostra na sua interioridade que existe uma coisa chamada educação. Que é importante também. Então, uma pessoa que é educada, que aprendeu a lavar as mãos antes da refeição, exterioriza isso como? Lavando as mãos. É normal. Uma pessoa educada vai dizer para uma outra pessoa, obrigado, está exteriorizando o quê? O que ela leva dentro de si. Então, quer dizer que nosso Senhor está recriminando isso? Não. Nosso Senhor está querendo mostrar que deve ter sempre uma harmonia entre o ser e o fazer e o ter. Aí sim não existe reprimenda. E quando é que isso pode acontecer? Quando não se cumpre os mandamentos. Quando nós não cumprimos os mandamentos, aí que vem essa reprimenda de nosso Senhor. Porque nós vamos ver desde a primeira leitura, Moisés, a carta de São Tiago, vão falar sobre o quê? Aqueles que cumprem os mandamentos, no fundo, esses são tão íntegros, que o que eles fazem é um reflexo do que eles são. Então, se eu quero saber se eu sou hipócrita ou não, é muito simples. Eu pratico os mandamentos. Aquilo que eu mando os outros fazerem, eu sou aquilo, eu pratico aquilo. E não ficar atrás de procurar só a exterioridade. Então, por exemplo, tem muita gente que diz que o ostentar um hábito religioso é hipocrisia. Então, agora, ostentar um hábito religioso é hipocrisia. Por quê? Porque para alguns aquilo é uma espécie de superioridade desnecessária. Está mostrando a virtude que talvez não tenha. Vá ver a própria vida da pessoa antes de falar. A mesma coisa se chegar um militar com um traje, eu vou dizer, isso é hipocrisia. Por que hipocrisia? Só porque você não tem a dignidade militar e não tem as virtudes necessárias? Vá ver a vida íntima primeiro. E se é verdade que o hábito não faz o monge, é verdade que o hábito também faz o monge, e o monge deve ser o seu próprio hábito. Então, quando eu, médico, advogado, religioso, estou sem as minhas insígnias externas, exteriores, eu devo viver segundo a dignidade que eu tenho como própria. Portanto, eu sou íntegro, eu não sou hipócrita. Mas quando a minha dignidade não chegou a me
digamos assim, converter por inteiro as minhas faculdades, as minhas exterioridades, mas eu só sou médico quando eu estou com a roupa própria, eu sou só advogado quando eu estou com a roupa própria, ou sou só militar quando eu estou com a minha farda, ou sou só religioso quando eu estou com o meu hábito, eu sou um hipócrita. E é isso que Nosso Senhor está querendo repreender. E Nosso Senhor vai mais. Nosso Senhor vai dizer o quê? Para os fariseus, que eles procuram só isso. Portanto, o hipócrita, ele está atrás do quê? Da vista humana. Ele quer só os aplausos. Ele não quer o dever da dignidade a quem ele é chamado. Então, um médico, ele gosta do salário dele, mas ele não gosta de ir até o fundo do fundo do fundo, de aplicar-se naquele problema, naquela saúde que é preciso recuperar. Se ele não tem esse desejo, ele não é íntegro. Ele pode usar seu uniforme bonitinho, branquinho, mas a alma dele está negrinha e não condiz com a dignidade dele. E é isso que Nosso Senhor está querendo dizer. E sermos praticantes da lei de Deus é sermos íntegros. E hoje em dia, como custa encontrar pessoas íntegras que demonstrem no seu interior que elas são íntegras. Por quê? Porque basta conviver na intimidade para ver se a pessoa é hipócrita ou não. Ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Essa que os senhores e as senhoras estão usando, tem uma hora que cansa. A pessoa tira e diz, não aguento mais isso. Essa pessoa deveria dizer a mesma coisa com as suas hipocrisias. Eu já não aguento ser mais assim. Só que essa máscara ideológica, essa máscara, digamos assim, de costumes, ela é agradável, porque ela me dá uma ilusão do que eu não sou para as pessoas que eu gosto de conviver. E por isso que quando a gente encontra um Jesus, ou encontra uma pessoa que bate os olhos e diz, fulana, que bela máscara você tem, hein? Vamos tirar um pouco? Como assim máscara? Pau! Essa. Fica com ódio, fica com inveja. E por isso que quando Nosso Senhor vai denunciar a hipocrisia deles, os fariseus ficam contentes? Não, eles ficam com inveja. Por quê? Porque nós sabemos que a inveja é o tributo, é a homenagem que os inferiores dão àqueles que têm mérito. Quando uma pessoa está invejada de outra, diz, eu não gosto de fulano porque é a inferioridade que está reconhecendo o mérito da virtude. E ela passa a ser duplamente reconhecida. Quando encontrarem uma pessoa que inveja uma outra porque é íntegra, pode dar certeza de que a integridade dessa pessoa é duplamente valorizada. Por quê? Porque ela é mesmo e passou a ser reconhecida por quem é invejoso. Isso é interessante. E por isso que Nosso Senhor está hoje na liturgia descortinando um panorama extraordinário para a nossa vida espiritual. O quê? Não sejamos hipócritas. Mas como não ser, Padre? Praticando os mandamentos. Aquilo que eu pratico, aquilo eu vivo, aquilo eu vou demonstrar para os outros. E por isso que quando se encontra um médico autenticamente médico, um advogado autenticamente advogado, um militar autenticamente militar, a gente vai ver nas filigranas da vida. Quando a gente encontra aquele militarismo numa ordem dada a si para não pecar, esse é militar de alma. Esse é religioso de alma com uniforme de militar. Lindíssimo. E quando a gente encontra um monge que a gente vê, ou uma freira que a gente encontra com um véu, que aquele véu é símbolo da castidade que ela literalmente cumpre, nossa, dá um alívio. E por isso que tem um padre espanhol que dizia, a respeito dos hábitos religiosos, ele dizia que um hábito religioso, ele incita 3 coisas quando passa: um protesto, uma lembrança e um remorso. Quando os senhores e senhoras encontrarem na rua um hábito religioso de franciscano, capuchinho, dominicano, o que for, ou um padre de batina, aquele hábito, por ser um símbolo exterior, vai me dizer essas 3 coisas. Um protesto contra o quê? Os vícios da época.
Um hábito nunca está de acordo com os vícios da época, sempre está contrário, porque é suscitado pelo Espírito Santo. E é um protesto contra a vida errada. E a pessoa se sente entendida nos seus erros. Eu preciso melhorar. Essa batina me fala de coisas sérias. Um protesto. Uma lembrança. Um padre com hábito religioso com batina é uma catequese viva. Sobretudo quando ele vive. Aí sim. Aí ele passando, me lembra da doutrina católica, me lembra da catequese, me lembra da lei de Deus e da eternidade. E por que um remorso, padre? Porque um religioso que vive integramente a sua vida de piedade sincera, suscita um remorso e uma raiva para aqueles que não querem viver o mandamento de Deus. Então, viver com hábito religioso, se não se vive, é uma hipocrisia e essas 3 coisas não acontecem. Mas se vive, ele suscita essas 3 coisas. Impossível não suscitar, seja nos bons, seja nos maus, mas suscita. Indiferente o hábito nunca é. E por isso que é muito bom ter hábitos religiosos no mundo. Porque quando eu olho, eu me lembro de Deus. Assim como é bom olhar para um militar vestido de uniforme, que bonito, existe a dignidade militar. Um médico, nossa, que bonito a medicina. E dizer que os hábitos não atraem seria uma mentira. Porque o maior apostolado que se faz para as vocações religiosas é vestir-se de hábito e de uniforme. Por exemplo, uma pessoa está na faculdade, vê uma batina branca, super bonita, com um doutor respeitoso. Nossa, eu quero ser médico. Suscita as vocações até assim. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda essa graça de jogarmos fora as máscaras da hipocrisia. Hoje vou chegar em casa no meu guarda-roupa e vou encontrar um monte de máscaras. Meu Deus, não pensava que eram tantas assim. E ainda ganho de presente. O que eu devo fazer? Esmigalhá-las. E permanecer apenas com a única que Deus me deu. Aquela face na qual eu fui criada para Ele e depois serei julgada por Ele. Que é a única que se chama imagem e semelhança. O que não foi isso, pode descartar, está autorizado. Vamos pedir isso a Nossa Senhora no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja